Bom dia, queridos alunos. É, Vamos iniciar mais uma aula e estamos falando sobre expansão marítima comercial do século XV e XVI. Expansão marítima pode ser chamada também como navegações marítimas do século XV e XVI. Eu vou fazer uma revisãozinha da aula anterior, só para a gente se situar, né? Lembrar vocês do que estamos falando. E em seguida, vamos passar para outros itens importantes da nossa aula. Então, a gente falou sobre as tecnologias da expansão marítima na aula passada, né? Falamos sobre os interesses dos europeus nas viagens ultramarinas, por que eles foram viajar, não é isso? E aqui nós temos um índice do que é interessante a gente saber sobre esse período. Então, o que é preciso entender, né? Qual o objetivo de estudar as navegações marítimas, né? Então, entender o mundo conhecido até o século XV, esse é o do item 1, né? Entender qual era o mundo conhecido até o século XV, porque a partir do século XV os europeus entram em contato com outros povos que até então eram desconhecidos, ou que os europeus só tinham ouvido falar a respeito, né, mas não sabiam exatamente do que se tratava. Por exemplo, dos indianos, eles ouviam falar, não com frequência, mas sempre tinha um ou outro que falava, porque os produtos da Índia chegavam na Europa. Dos chineses, também os europeus ouviam falar, né, principalmente pelos relatos de Marco Polo, que foi um viajante que chegou até, um viajante italiano que chegou até a China, chegou a conviver com os chineses, né? Então, esse contato com a Ásia já existia, contato com alguns povos árabes, com povos da África, do norte da África. Os europeus tinham contato, mas não tinham contato com o restante da África, por exemplo, né? Centro-sul da África, com a Índia, contato direto, não tinham. E também não tinham contato com a América, os povos da América. Na verdade, eles não sabiam nem que existia. Existiam rumores, né, mapas do ano 1000, por exemplo, que falava talvez de uma terra desconhecida, mas não se sabia ainda onde era essa terra. Isso os portugueses já tinham conhecimento. Mas os espanhóis não conheciam a América, não sabiam onde era, onde estavam. Então, é, o mundo conhecido pelos europeus, ela era, desculpa, a Europa, né? Uma partezinha da África, o norte, e uma parte da Ásia. Outra coisa que tem que entender, por que buscar os novos caminhos, né? Por que buscar novos caminhos? E que caminhos eram esses, né? Então, tem que entender também isso daí, né? Por que buscar novos caminhos? Por que buscar novos caminhos, né? Eu falei na aula passada que os europeus tinham um interesse muito grande nas especiarias. E o que eram as especiarias? Eram produtos vindos da Índia, da China, da Arábia, do Oriente em geral, né? Que tipo de produto? Açúcar, perfumes, tecidos finos, porcelanas, temperos que não existiam na Europa, né, canela, cravo, noz moscada, pimentas, pimenta do reino, pimenta que se diz árabe, mas que na verdade é indiana, e outros temperos que se chamam, que juntando, né, tudo, a gente chama de especiarias. Então, o que é especiaria? Tudo aquilo que não tinha na Europa
e que chamava a atenção dos europeus. Quando essas especiarias começaram a ser conhecidas pelos europeus, claro que havia viajantes, né, que vez ou outra, muito raramente, levavam esses produtos para a Europa. Eles eram caríssimos, caríssimos. Então, a partir das cruzadas, especificamente da Segunda Cruzada, que os europeus começam a ter contato com essas especiarias, porque os árabes já comercializavam com a Índia, comercializavam com a região onde hoje é a Turquia, né, Constantinopla e outros povos ali. Então, eles já tinham esse hábito de comercializar produtos finos, vindo do que a gente chama de Oriente. Então, mas os europeus não tinham, os europeus ocidentais não tinham contato com essas especiarias. Então, eles passam a ter contato a partir do século XII, né, com as cruzadas, o advento das cruzadas, que nós vamos também falar sobre elas. Então, o motivo é esse. Os europeus, eles queriam chegar até essas especiarias para vendê-las na Europa, né? Especificamente portugueses, os espanhóis, né? Depois os ingleses, os franceses e os holandeses. Por quê? Porque nesse período, pessoal, presta bem atenção, nesse período está acontecendo o surgimento das monarquias nacionais, dos estados absolutistas, e os reis precisavam de dinheiro, né? Eles precisavam de riquezas. Dinheiro vai nascendo, dinheiro como a gente conhece, né? O papel, ele vai, na verdade, ainda não existe o dinheiro papel, mas existe a moeda, né? Então, que os reis criaram, as moedas nacionais, nós já tivemos aula sobre isso, e os reis precisam de riquezas para se manter no poder, para criar exércitos, para manter os exércitos, para conseguir comprar apoio, né, dos nobres, de burgueses, enfim, e até da própria igreja, e para investir também, precisava de riquezas para investir na manutenção do Estado e nas grandes viagens. Eles também investiam, eles eram um dos principais investidores das viagens marítimas a partir do século XV. Né? Claro que os investidores principais eram os burgueses, eles é que investiam, gastavam dinheiro nessas navegações, eles financiavam essas navegações, mas os reis também financiavam, né? Por exemplo, o rei da Espanha, ele vai financiar as primeiras viagens marítimas através do Cristóvão Colombo. Nós falamos também na aula passada. O pioneirismo português. Pioneirismo português. Por que que Portugal foi o primeiro? Pioneirismo, quer dizer, primeiro, né? Por que que Portugal é o primeiro estado nacional a partir das navegações marítimas? Né? Por que que os portugueses são os primeiros, 1415, né? Eles chegam em Ceuta, e aí na cidade, né, de Ceuta, e eles conseguem muitas riquezas, muitas, levam para Portugal, o rei fica entusiasmado, as notícias correm as pessoas, nas ruas, né, e as pessoas ficam entusiasmadas, investem em novas viagens marítimas. Por que que Portugal é o primeiro? Então, na aula passada nós falamos sobre isso, né? Portugal tinha uma experiência marítima já. Ele já possuía uma experiência marítima, porque tinha a escola de Sagres, que foi fundada, né? A escola de marinheiros, a escola que ensinava tudo sobre navegação marítima, desde fazer os mapas, instrumentos, né, de navegação, como navegar pelos astros, até faz construção de caravelas, então, de mapas, mapas cartográficos, enfim. Então, esse é um dos motivos. O outro motivo é que os portugueses,
eles tinham o desejo de conhecer, eles eram muito curiosos, corajosos acima de tudo, né? E eles tinham uma larga experiência com a pesca, porque Portugal, vamos dizer assim, que geograficamente está de frente para o mar. Então, ele e é muito pequeno, então ele não tinha uma experiência, é, não tinha um território muito grande para desenvolver a agricultura que pudesse sustentar o novo Estado Nacional. Mas ele tinha uma experiência marítima. Então, Portugal, ele vai investir no comércio marítimo. Só que pelo oceano, pelo mar Mediterrâneo, esse comércio já era dominado pelos italianos de Gênova e Veneza, né? A Inglaterra estava começando a entrar nesse comércio, mas os italianos eles dominavam esse comércio no mar Mediterrâneo. Então, o que restava para os portugueses? Procurar uma nova rota comercial que pudesse trazer lucro sem a interferência de nenhum outro estado, de nenhum outro reino, né? E que pudesse tornar Portugal muito rico. Então, eles sentem essa necessidade e vão enfrentar os medos que eles tinham na época, né? Porque as pessoas na Idade Média, elas eram muito, elas viviam através de misticismos, de muitas dogmas, né, da Igreja Católica, principalmente, porque era a única que existia. Então, eles acreditavam em muitos mitos, lendas, acreditavam até que era verdade, algumas questões eram verdadeiras, então eles tinham os medos vindos desses mitos, né? Por exemplo, de que o mar, o oceano, que eles chamavam de mar tenebroso, ele tinha fim, né? E que era povoado de seres monstruosos, míticos, lendários, e que devoravam caravelas inteiras, né? Então eles tinham medo de sair, enfrentar o desconhecido, né? Também tinha a igreja com seus dogmas que impediam as pessoas de fazer determinadas coisas. Havia a crença de que a terra era achatada também. Então, os portugueses vão enfrentar esses medos e vão buscar novos rumos, novos conhecimentos. Esse período eles estão influenciados também pelo Renascimento, né? O Renascimento científico. Então, tudo acontece ali praticamente ao mesmo tempo, né? Eles querem conhecer, por isso eles são os pioneiros. Precisamos entender também a navegação espanhola, como ela vai acontecer. Eu passei uma atividade para vocês pesquisarem navegação espanhola, inglesa, portuguesa, francesa, né? Temos que entender porque ela é mais tardia, ela começa mais tarde, né? Ela não se dá ao mesmo tempo que os portugueses. Os portugueses começam em 1415, os espanhóis em 1492 vão fazer a primeira navegação marítima deles. Então, demora um pouco. Por que demora, né? Isso aí vocês também têm que entender. E depois, como que a Inglaterra e a França também vão entrar nessas navegações? A divisão do mundo e o Tratado de Tordesilhas. Eu vou explicar hoje para vocês o Tratado de Tordesilhas e como se dá essa divisão do mundo, tá? As trocas culturais, né, que vão acontecer. Essas trocas culturais, nós estamos falando de europeus e povos até então desconhecidos, né? Como eu já falei, europeus e povos até então desconhecidos. Esses povos desconhecidos eram os índios, né? Que a gente conhece hoje como índios ou paleoíndios é lá mais um pouquinho antes, mas paleoíndios também, né? A gente chama esse povo
desconhecido da América, por exemplo, de paleoíndios, da Austrália, né? Enfim. Então, os europeus vão entrar em contato com novos povos, novos reinos, né? Impérios, inclusive, na América, que eles não conheciam, os incas, os maias, os astecas. Trocas culturais vai ser nesse sentido. Ah, e aí, então, é isso que nós precisamos entender desse período, certo? Tem muita coisa, porque depois vem a colonização, né? Depois das navegações marítimas, aí vem a colonização das Américas, né? E da África, de alguns pontos da África, Índia, enfim. Então, é isso, tá? Esse slide aqui, eu posso depois disponibilizar para vocês, para quem quiser depois acompanhar, estuda no livro e acompanha também, né, no slide, porque o slide ele traz algumas informações mais assim principais que é necessário conhecer. Mas eu peço a vocês que pesquisem, investiguem, certo? Então, muito interessante isso aqui, ó. Para compreender o que foi a expansão marítima europeia, precisamos fazer um exercício, imaginar. Imaginem, imaginem. Imagine que o mundo, de repente, né, fique sem telefone, sem internet, televisão, sem nada, né, sem ah, qualquer meio de comunicação que vocês conheçam agora. Imagine que o mundo fique assim, de repente, acabaram todos os meios de comunicação. Não é difícil, porque a gente passar por algo assim, sem comunicação, acredito que a gente não fique, mas coisas extraordinárias podem acontecer. Por exemplo, o coronavírus agora foi uma coisa extraordinária. Ninguém imaginava que esse vírus pudesse globalizar, né, a, a doença, né, transmitida por ele, né? E que é o Covid, né? Então, imaginem vocês que acabassem todas as comunicações, né, do mundo. E aí? Como seria? Acabaram todas as comunicações, como seria? Como a gente ficaria? Como nos comunicaríamos? Bom, então pensem bem. Tudo que os europeus conheciam, tudo que os europeus conheciam do século até o século XV era aquilo que eu falei para vocês: Europa, pedacinho da Ásia, pedacinho da África e acabou. Então, a partir do século XV, início do século XV, é que as coisas vão começar a mudar, os meios de comunicação deles vão mudar. Por quê? Não é que eles vão criar telefone, internet, televisão, nada disso não, mas eles vão entrar em contato com novos mundos. Por isso que existe uma nomenclatura ainda, né? A gente, no mundo dos estudos, a gente chama a Europa de Velho Mundo e o Novo Mundo. Os próprios europeus chamavam, por exemplo, a América de Novo Mundo, né? Porque foi uma terra nova encontrada por eles, né? Nesse período. Então, o mundo conhecido pelos europeus era esse aqui, representado por esse mapa. Então, eles não tinham conhecimento da América, não tinham conhecimento de tudo, como a gente já falou, né? Já falamos na aula passada e, estamos revendo. Então, olha só, esse mapa, ele representa o mundo que nós conhecemos hoje? Nunca, né? É muito estranho a gente olhando assim, poxa vida, para um leigo, nem vai pensar que é um mapa, né, da Europa, mapa que eles conheciam. Mas, enfim, tem muita coisa diferente desse mapa? Claro que tem, não é? Muita coisa diferente. Por ele dá para a gente perceber algumas coisinhas aqui
reconhecer algumas coisas, né? O que parece aqui ser a África, né? Aqui uma parte da Europa, enfim, não tem muita coisa conhecida aqui. Se a gente analisar bem, pode encontrar algum elemento, mas não tem muita coisa conhecida, né? Mas, enfim, o mundo conhecido por eles era isso. Não tinham nem mapas, né? Preparados, eles vão preparar os mapas. Ele conhecia o mar Mediterrâneo, conhecia um pouquinho ali da Mar Adriático, Mar Negro, mas o Oceano Atlântico, por exemplo, não era conhecido por eles. E parte do Oceano Pacífico também não. Agora vamos lá. Então, o que os europeus conheciam era Europa, África e a Ásia, certo? Ou seja, o conhecimento deles era muito limitados nesse meio aí. Os demais eles não conheciam. Extremo Oriente eles não conheciam. Eles queriam chegar até o Extremo Oriente porque ouviam relatos que lá era muito rico, que tinham sociedades riquíssimas, e então eles queriam chegar até lá, porque riqueza era o interesse dos portugueses. Então, um dos relatos que eles conheciam era o do Marco Polo, né, o veneziano, que viajou para a China, viajou para vários lugares do Oriente, mas a China, principalmente, e escreveu relatos. Nesses relatos do Marco Polo, existem verdades e existem mitos. E isso chamou a atenção dos europeus, né? Na época, imagina que um livro poderia trazer, né, de informações para as pessoas, né? Hoje em dia a gente tem tudo na internet, mas um livro chamava muita atenção. Não interessa se eles não sabiam separar o que era mito, o que era realidade, né? Ou, pelo menos, é, a imaginação das pessoas era povoada por esses relatos de viajantes, não só do Marco Polo, de outros viajantes também, né? Mesmo contendo mitos, esses relatos aí serviram para aguçar a mentalidade, a mente das pessoas e o interesse de algumas pessoas em conhecer os mistérios que existiam em outros mundos, né, desconhecidos por eles. Então, como eu já falei para vocês, acreditava-se que a Terra era o centro do mundo, certo? E que ela era achatada, plana. E que se os navios saíssem lá dos lugares, né, da Europa, dos lugares conhecidos por eles, e fossem navegar mar adentro, que aconteceria com esses navios? Eles cairiam num abismo sem fim, né? E além disso, os oceanos eram povoados de monstros terríveis, né? Então, prestem atenção, ó, que aqui nesse mapa tem alguns astros conhecidos, ó, Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, né? E aí outros planetas aqui, né? Estrelas, ó, eles se guiavam pelas estrelas, né? A Terra era circundada por esses círculos aqui. Se você fosse navegando, cairia num abismo sem fim. Então, esta era a ideia que eles tinham na época, muito defendida pela igreja, inclusive. A igreja era detentora dos ensinamentos, né? Então, os cientistas do Renascimento, eles vão contestar isso, eles vão analisar escrituras dos gregos antigos, romanos antigos e outros povos antigos e estudar os astros e vão perceber que tem algo de errado nessa teoria do geocentrismo. Geocentrismo quer dizer a Terra é o centro do mundo, né? Então eles vão
Muitos vão analisar contra os interesses da igreja, né, as ideias da igreja, mas vão analisar e vão falar assim: olha, não é bem assim, a Terra é redonda e ela gira em torno do Sol, não é, a Terra não é o centro do mundo. Muitas pessoas foram perseguidas por conta dessas teorias e, enfim, é uma das, vamos dizer assim, um dos entraves que os europeus vão derrubar para poder enfrentar, né, o Mar Tenebroso. E eu não vou me ater muito a isso, porque nós já falamos na aula passada sobre isso, né, sobre os monstros terríveis, né, que existiam no mar, e olha que a igreja está sempre junto, né? Uh, enfim, muitas dessas teorias, lendas, vão fazer com que os europeus pensem melhor, né? E criem coragem para enfrentar todos os entraves e conhecer, investigar em loco, pessoalmente, como eram as coisas. Né? E aí tem uma frase interessante do Fernando Pessoa, que ele fala: navegar é preciso, viver não é preciso. Então, só vai realmente saber aquilo que existe nos mares, só vai ter uma certeza se for, né? Se entrar nos navios e sair em busca do desconhecido. E assim os europeus fizeram. O interesse, já falamos, eram riquezas, encontrar riquezas para sustentar os estados nacionais que estavam crescendo, porque a burguesia tinha interesse de ficar cada vez mais rica, aumentar o comércio, ampliar o comércio, esse era o interesse, né? Encontrar produtos que ajudasse no desenvolvimento desse comércio e da riqueza dos estados nacionais. Então, eles partem a partir do século XV pelo Oceano Atlântico, em viagens de circunavegação, navegando em torno da África e assim criando novas rotas marítimas, né? Desbravando o Oceano Atlântico, que eles chamavam de Mar Tenebroso. Então, o Oceano Atlântico vai ser a nova rota comercial, né, implantada pelos europeus, já que lá pelo Mar Mediterrâneo as rotas eram controladas por Gênova e Veneza, as rotas comerciais. Então, os europeus vão encontrar novos caminhos, especificamente os portugueses, né? Porque eles vão dar início a essas viagens e vão fazer as viagens de circunnavegação, navegando em torno da África, né? Navega aqui em torno da África até chegar aqui na Índia, em Calicut, na Índia. Então, aqui, ó, é uma rota são duas rotas comerciais, né, controladas por Gênova e Veneza, ó, saindo da Europa, Mar Mediterrâneo, Pérsia, China, ou da Europa, Egito, Arábia, Índia, né, Somália, Java. Então, esse aqui era o mundo conhecido pelos europeus e as rotas comerciais que existiam, controladas aqui por comerciantes burgueses, ricos burgueses de Gênova e de Veneza, certo? Outra coisa, não era só os genoveses e venezianos, também os árabes, né, controlavam essas rotas aqui. Então, olha, para um português entrar nas rotas comerciais, tinham que enfrentar árabes, né, por terra, na maior parte, e genoveses e venezianos aqui pelo Mar Mediterrâneo. Por isso que o jeito é buscar novas rotas comerciais. E aqui nesse slide a gente tem algumas questões a respeito das viagens marítimas. Elas eram arriscadas e muito longas, né? Às vezes demorava ano, né? 6 meses, 5 meses, um ano, talvez mais. Muitas caravelas não retornavam, né? Naufragavam,
enfrentavam tempestades horríveis, porque eles não conheciam os mares por onde navegar, estavam navegando, né? E por isso que em todas as caravelas iam escrivões, né? As pessoas que escreviam, os copistas, os que copiavam, os desenhistas, enfim. Não havia câmera digital nem celular para poder registrar as coisas, né? Não havia essa tecnologia. Então, a tecnologia era feita à mão mesmo. E eles iam mapeando conforme iam chegando nos lugares, iam fazendo os mapas daqueles lugares e nesses mapas apontando alguns elementos que existiam naqueles lugares. Então, aqui tem algumas questões importantes, né? Mas o que fazia esse risco valer a pena, né? O risco das viagens ultramarinas valer a pena. E eu já respondi para vocês, as riquezas, as possíveis riquezas, as possibilidades de encontrar riquezas variadas, né? Para serem vendidas lá na Europa. Então, que tipo de riquezas eram essas? Ouro, prata, pedras preciosas, especiarias, né? Que aqui não tá, mas especiarias também, nós já falamos. E olha elas aí, nos mercados e que não são muito baratas ainda, mas que são muito acessíveis, né? Porque você vai lá no mercado, por exemplo, se você quiser comprar um pouquinho de pimenta do reino, você compra 10, 20 gramas por 2, 3 reais, né? Aí, se você somar isso, vai se custar caro ainda, né? O quilo, por quilo, custa caro ainda. Mas na época era preço de ouro, né? Coisas, essas especiarias, elas davam sabor, aroma, né, às comidas. Então, olha, que especiarias aqui tem algumas, né, cravo, canela, noz moscada, gengibre, né, e outras especiarias que davam sabor e um aroma delicioso às comidas. Bom, ah, as especiarias também eram usadas na fabricação de cosméticos, incensos, medicamentos, né? Eu me lembro da minha avó fazendo chá de noz moscadas quando eu me sentia mal da barriga. Ela fazia para eu tomar chazinho de canela, né? Ó, tá faltando aqui no meio dessa especiaria o café e o açúcar, tá? Mas que se vocês sabem que café, o mundo inteiro praticamente se utiliza desse produto, né? O açúcar nem vamos comentar, mas também fazia parte aqui das especiarias. Além do acesso às especiarias e aos metais preciosos, porque com certeza eles encontravam metais preciosos, marfim, enfim, os europeus vão conhecendo as riquezas e vão adaptando essas riquezas, né? Vão levando para serem vendidas, comercializadas na Europa, tá? Então, é, além das especiarias dos metais, a expansão marítima ela foi norteada por, ou seja, os interesses, conquistas de mais terras, né? Os europeus passaram a conquistar os territórios que eles chegavam, invadiam, né? A África hoje, por exemplo, é muito pobre em determinados locais. Por quê? Porque ela foi colônia dos europeus durante muito tempo. A independência da África em relação aos europeus se deu no século XX, né? Que depois vocês vão estudar isso lá no nono ano. A conquista de fiéis para a Igreja Católica, né? A Igreja Católica, ela estava enfrentando um processo muito grande e haviam perdido muitos fiéis lá nas cruzadas, estavam um pouco desacreditados, vamos dizer assim, e as navegações marítimas, elas trazem, né, essa ideia da busca de novos fiéis. O período também já a partir de 1530 aí já começa a acontecer a movimentação
da reforma protestante. Aí a igreja entra nessa busca de novos territórios também com os navegantes, né? Com esse interesse de trazer mais fiéis para a igreja. E aí ela vai catequizar os índios daqui da América, né? Ela vai catequizar os índios, é, se incumbir dessa função, faz acordo com os reis católicos, né, de Portugal e de Espanha, e vai catequizar os índios. Aqui a gente vai falar sobre isso. E a conquista de novos mercados consumidores também, porque a Europa, ela produzia tecido, produzia cosméticos, produzia várias coisas, né, ferramentas, e não havia uma indústria como a gente conhece hoje, mas eram as indústrias manufatureiras, a indústria manufatureira que estavam começando a despontar, a crescer. E os burgueses precisavam vender esses produtos, então eles queriam novos mercados consumidores também, né, para os seus produtos. Então, olha só, os interesses dos portugueses, dos espanhóis, dos holandeses, franceses, não é só buscar uma nova rota comercial para comprar as especiarias e vender na Europa. Eles tinham outros interesses, maiores até, né? Encontrar metais preciosos, pedras preciosas, encontrar, conquistar novas terras, novos territórios, conquistar os fiéis para a igreja e expandir o seu mercado de consumidores. E a gente vai ver, vocês vão estudar ao longo aí da, da vida escolar de vocês, né? Que, por exemplo, os ingleses pegavam o ópio da Índia e obrigavam os chineses a comprar, os japoneses, chineses a comprar esse ópio, né? Que é um tipo de droga. Eram obrigados a comprar. Então, é, muitos produtos, né? Os europeus obrigavam, de certa forma, as pessoas do Novo Mundo, né, e dos novos territórios encontrados a consumir esses produtos. Quando eu morava lá em Cáceres, no Mato Grosso, e de vez em quando, lá todo ano tem um festival de pesca, né? E todo ano esse festival de pesca é ambientado com alguma questão da história. Então, teve um ano que o tema da festa internacional de pesca de Cáceres foi o século XVIII. E as mocinhas, das senhoras, jovens do século XVIII, elas usavam roupas de vestidos, aqueles vestidos com várias saias, luvas, vestidos de renda de manga comprida, que é horror de quente, um calorão muito grande, o rosto todo maquiado de um pó branco, né? E aí eu fico imaginando, meu Deus, que calor essas mulheres deviam passar, que calor terrível, né? Mas era a moda europeia da época. Então, eles traziam, e as famílias nobres, vamos dizer assim, os mais ricos, usavam esse estilo de roupa. Aí a gente fica pensando assim, Cáceres é muito próximo de Cuiabá, é região do Pantanal. Quente, muito quente. Agora, então, está tendo uma onda de calor lá terrível, né? Lá chega a 42, 43 graus. Enfim, imagina como é que as pessoas, né, conseguiam usar essa moda europeia, mas era imposição dos europeus. Os ricos tinham que usar aquele tipo de roupa e ah, outros tecidos iam sendo trazidos, as pessoas acabavam tendo que comprar aquilo ali, né? E era uma imposição mesmo. A Europa, ela obrigava, né, os metrópoles, nós vamos aprender o que é metrópole, o que é colônia, elas obrigavam as colônias a comprar os seus produtos. Então, tenho em mente que a expansão marítima, ela, os interesses dos navegantes eram muito maiores. E outra coisa, com a expansão marítima, marca o fim da Idade Média.
Também, não é só por causa dela. A gente já viu isso aí nas aulas passadas. Mas a expansão marítima é um dos motivos que vai marcar o final da Idade Média e vai marcar o início da Idade Moderna, né? A Idade dos Reis Poderosos, ok? Bom, já vimos o pioneirismo português, né? Os domínios das técnicas de navegação também os portugueses tinham, escola de Sagres, né? Estudos geógrafos, cartográficos, matemáticos, astrônomos, enfim. Olha só a quantidade de estudos que eram ensinados na escola de Sagres, né? Uso da bússola, da balestilha, enfim, de vários instrumentos de navegação que permitiu que os portugueses fossem os primeiros a navegar, certo? Então, a gente já falou sobre isso. Ah, eu- e aí nós temos alguns dos navegadores. Presta bem atenção que isso aqui, essa aula, ela responde algumas das perguntas que foram feitas para vocês na atividade da aula passada, das aulas passadas, tá? Então, nós temos alguns navegadores portugueses que se destacaram. Então, Bartolomeu Dias é um deles, né? Que ele consegue chegar. Claro que houveram outros navegadores que chegaram em vários pontos da África, mas o Bartolomeu Dias se destaca porque ele chegou ao sul da África, lá na pontinha da África, em 1488, né? E ali, como ele passa grandes aflições, né? Grandes tormentas, né? Tempestades, enfim, ele chama isso aí de Cabo das Tormentas. Mas depois, né? Esse nome foi mudado para Cabo da Boa Esperança, por quê? Porque ultrapassando aquilo ali, os portugueses conseguiram chegar até as Índias. Então eles falam, não, não é Cabo das Tormentas, vamos chamar isso de Cabo da Boa Esperança, porque trouxe boas novas, trouxe riquezas para os portugueses. Depois veio Vasco da Gama, também, em 1498, ele é o primeiro a chegar em Calicut, na Índia. Então, é o primeiro que consegue, primeiro navegador português que chega à Índia. E ele leva um grande carregamento de especiarias que, segundo os historiadores, valiam mais de 300 vezes o valor que eles pagaram. Então, assim, o lucro foi muito grande. E aí isso aí chamou mais atenção ainda de outros portugueses, outros navegadores, né, para também ir em busca de riquezas. O Pedro Álvares Cabral, né, na minha infância tinha até uma piadinha sobre ele, que eu não vou contar para vocês, porque é muito chato, mas Pedro Álvares Cabral é o cara que veio para o Brasil. Ele chegou no Brasil em 1500 e depois foi para as Índias. E atenção, isso aqui, ó, a chegada do Pedro Álvares Cabral no Brasil em 1500 tem a ver com o Tratado de Tordesilhas, que eu vou falar para vocês, tá? Tem a ver com o Tratado de Tordesilhas. Lembra bem desse cara, Pedro Álvares Cabral, chega no Brasil, aí ele desce aqui na costa do Brasil, reza a primeira missa, deixa os portugueses ali e pega o caminho, pega o rumo lá para as Índias, porque o interesse dele não era exatamente o Brasil, era as Índias. Mas os portugueses precisavam encontrar a terra que eles sabiam que existia, mas não sabiam onde, antes dos espanhóis, né? E aí Pedro Álvares Cabral vem para o Brasil. Existia a ideia, os livros antigos diziam que Pedro Álvares Cabral chegou até o Brasil porque as caravelas foram desviadas pelas tormentas, né? Tempestades, mas não. A gente já sabe que os portugueses tinham posse de mapas que mostravam a costa do Brasil, mas eles não sabiam exatamente aonde. E como os espanhóis já haviam chegado em 1492 na América Central, existia então essa pressa dos portugueses chegarem
né, nessa terra desconhecida antes que os espanhóis chegassem primeiro, porque quem chegou primeiro, né, era dono da terra. Essa é a lei, né, do uti possidetis, né? Você chega, toma posse, aí a terra é sua. Tá? Uma lei antiga que existia e que valia ainda nesse período e é válida até hoje em determinados casos. Então, o Brasil não foi descoberto, né? Ele foi encontrado pelos portugueses e já existia uma intenção de encontrar esses territórios aí. A navegação espanhola. Então, ó, a Espanha ela demora mais para entrar nas navegações, por quê? Porque ela demorou muito em expulsar os árabes muçulmanos dos seus territórios, nas guerras de reconquista. Então, essas guerras de reconquista foram travadas tanto pelos portugueses quanto pelos espanhóis contra os árabes muçulmanos, contra os muçulmanos. E os portugueses conseguiram expulsá-los primeiro. Eu tenho uma videoaula no YouTube falando sobre isso. E no canal Axiomas da História. E os espanhóis demoraram mais um pouco, né? Quase 100 anos aí, para expulsar os árabes muçulmanos dos seus territórios. Inclusive, a Espanha, ela tem muitos elementos culturais dos árabes, né? Na cultura espanhola. E, enfim, então, por conta disso, né, demora mais para a Espanha se tornar um Estado nacional também, né? Demora para expulsar os árabes e demora para se tornar um Estado nacional. Por isso, demora para ela entrar nessas navegações marítimas. Então, ela vai entrar somente em 1492, quando aí os reinos de Castela e Aragão se uniram, né? E os reis então decidiram contratar navegadores para partir em busca de novas riquezas. Eles já sabiam que Portugal tinha encontrado novas rotas, também tinham interesse, né? Era o único jeito da coroa espanhola ficar rica, poderosa. Então, eles vão investir também e contrata navegadores. O Cristóvão Colombo vai ser o primeiro navegador aí contratado, né? O chefão aí que vai é, chegar até as Américas. E eu falei para vocês na aula passada que ele se engana, né? Ele pensa que chegou às Índias, quando na verdade ele chegou lá na América Central, né? Mas ele, assim, por engano, achou que estava nas Índias e aí morreu acreditando que estava nas Índias. Depois vem o Américo Vespúcio e o Américo Vespúcio se dá conta que, na verdade, o Cristóvão Colombo chegou num novo território, num novo continente. Por isso que vão chamar de Novo Mundo esses territórios, tá? Então, se destaca entre os navegadores espanhóis o Cristóvão Colombo, que era um genovês, né, lá da cidade de Gênova, e queria chegar à Índia navegando no sentido oeste, né, navegando numa linha reta, circundando, porque ele acreditava que a Terra era redonda contra os dogmas da igreja, contra muitas ideias da época. Ele acreditava que a Terra era redonda e se ele navegasse em sentido reto, dando volta na Terra, ele ia chegar até as Índias, né? E ele faz essas primeiras navegações em 1492, né? Ele viaja 3 vezes para a América, acreditando que está nas Índias. Ainda não consegue riquezas, mas, enfim, serve assim, chama a atenção dos reis da Espanha para novas navegações marítimas, para aquele novo mundo, né? E aí vem o Américo Vespúcio, que não está aqui nessa relação, e o Fernão Magalhães, né, depois, que era um português, mas ele navega para os reis da Espanha e também fez expedições de circunnavegação, né? O Hernán Cortés, que é o conquistador do México, né, do atual México,
ele conquistou os astecas. Aí sim, prestem atenção. Quando Hernán Cortés chega na América Central, no Império Azteca, o que que eles encontram? Muito ouro, mas muito ouro mesmo. E também a notícia de que existia mais ouro ainda, existia uma civilização toda que tinha uma terra toda feita de ouro, né? Uma cidade toda de ouro. E aí vai aguçar mais ainda o interesse dos espanhóis. Então, isso se dá em 1519, a conquista dos astecas. Eu não me lembro aqui agora, mas tem um desenho animado que mostra essa conquista dos europeus, na verdade, a chegada dos europeus, né, até essa até a América Central. Eu vou me lembrar o nome, depois eu falo para vocês, mas tem muitos relatos sobre a conquista dos incas, dos maias e dos astecas, e relatos de como esse povo era, né? Como eles estavam organizados, né? Em estados nacionais, em império, né? Os maias, por exemplo, eles formavam cidades-estados. Astecas e incas formaram um império. E o Francisco Pizarro chega em 1532 na parte da América do Sul, no litoral, onde é o Peru hoje, e conquista os Incas, o maior de todos os impérios da América, que existiu na América. Tá? Um império super organizado que lembrava muito o Império Romano. Em alguns aspectos, lembrava bastante o Império Romano, né? E também lembrava o Egito, em outros aspectos, né? Porque eles faziam mumificações, eles sabiam muitas técnicas, né, de tratar doenças por causa das mumificações, enfim. E lembra o Império Romano porque eles construíram uma rede viária, uma rede de estradas imensa, com correios. Enfim, eles eram um império muito grande, curto, durou pouco tempo, menos de 100 anos, mas um império imenso, imenso, imenso. E foram conquistados pelos europeus. Olha só, a partir daí a Espanha explodiu, né, nas navegações marítimas, porque ela expandiu muito, muito, muito seus territórios, conquistou novos povos, criou vice-reinados aqui na América. Quando eu falo aqui na América, né, América Central e parte da América do Sul, era da Espanha. A Espanha conquistou. E o Brasil, né, o litoral do Brasil ficou para Portugal. Depois nós vamos ver como que Portugal vai adentrando no Brasil e tomando conta dos novos territórios, tá? Então, esse quadro aqui mostra ó, quando começa a expansão marítima portuguesa. Claro que aqui não tem todas as viagens, mas as mais importantes, né? Quando é que inicia as navegações marítima portuguesa e espanhola? Portugal, 1415. Quem financiou essas navegações portuguesas foram reis, tá? O objetivo dos portugueses era chegar às Índias. A rota que ele seguiu foi contornando o continente africano, por isso que a gente chama de viagens de circunnavegação. E os principais viajantes foram Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, dentre outros, né? As conquistas realizadas. A primeira, Calicut, e depois Calicut, lá na África, né? Desculpa. A primeira, na verdade, foi Ceuta, na África, mas as grandes conquistas, né? Depois, Calicut e Brasil. E a Espanha? A primeira viagem foi em 1492. Quem financiou? Os reis. Olha, o interesse dos reis é grande por quê? Porque eles precisam de riquezas para fortalecer o seu poder cada vez mais, fortalecer o Estado. Entendam isso, não esqueçam disso.
E o objetivo, chegar às Índias, navegando para oeste, porque eles não podiam ir pela mesma rota dos portugueses, navegando em torno da África, ia dar conflito, né? Ia dar guerra ali, BO. Então, eles vão encontrar uma nova rota comercial, seguindo as ideias do Cristóvão Colombo, que é um dos principais navegantes, e o Fernando de Magalhães. O que eles encontram, né? As conquistas, América Central, no México, e América do Sul. Né? Tirando o Brasil da América do Sul, o restante dos países que nós conhecemos hoje foi a parte da conquista espanhola. Aí, a gente, para concluir essa nossa aula de hoje, nós vamos falar do Tratado de Tordesilhas, certo? Porque é o seguinte, como Portugal e Espanha foram os primeiros, né, a sair, Portugal primeiro, né, e a Espanha o segundo, são dois países católicos. Eles entraram em conflitos aí, porque queriam dividir, né, as terras, entraram em conflito para evitar um conflito direto, né, guerra direta entre esses dois países. A igreja entra aí no meio das questões, das querelas desses dois países, e propõe uma divisão do mundo encontrado, né? O mundo encontrado, o que eles chamavam de novo mundo. Então, vamos prestar atenção nessa leitura aqui. A expansão marítima gerou um grande desentendimento entre Portugal e Espanha. São os conflitos, as querelas que eu falei para vocês. Pelas terras recém-descobertas, né, chamadas de Novo Mundo, batizadas de América. Encontrou a América, pronto. Deu um BO muito grande, por quê? Quem chegou primeiro na América? Espanhóis. Brasil sabia que existia, ou Brasil, desculpa, Portugal sabia que existia ali um território, mas eles falam, não, eu quero dividir aí, vamos dividir, porque, né, tem as ilhas de Tordesilhas, e aí eu quero dividir, vamos dividir, para evitar conflito armado direto, a igreja entra no meio, né, e fala, não, vamos então criar aqui um acordo, vamos fazer um acordo para ficar bom para todo mundo e para evitar que dois países católicos, dois estados católicos entrassem em contenda. Então, em 1493, o Papa Alexandre IV é chamado para resolver esse conflito, né? Essa questão aí. E aí é proposto a bula intercoetera. Bula intercoetera, divisão do mundo, né? Das novas terras, presta atenção, não é do mundo antigo, não, das novas terras, com um meridiano, uma linha imaginária situando a 100 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde, que já era de Portugal. Então, eu vou mostrar já já no mapa para vocês. Percebendo que não ia ficar legal, né? Porque Portugal já sabia que existia o Brasil, mas não sabia onde. Ele não aceita esse novo tratado, né, da bula de Intercoetera, e propõe um outro tratado, né? Ele fala assim, não, essa linha tem que aumentar mais aí, né? Vamos aumentar mais essa linha. Em vez de 100 léguas, vamos aumentar para 370 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde. Né? Olha o tanto que aumenta, né? E aí é assinado esse acordo, esse Tratado de Tordesilhas, né? Presta atenção que, ó, 1493 é quando começa as questões, as intrigas pelo Novo Mundo. O Tratado de Tordesilhas é assinado em 1494. Mas os portugueses só chegam ao Brasil em 1500. Olha como eles já sabiam que existia essa terra. Então, o Tratado de Tordesilhas é muito importante vocês entenderem. E aqui, olha, então, nós temos os limites, né, da bula intercoetera. Olha só, pela bula intercoetera, Portugal ficava sem nada, sem o Brasil, né? Praticamente ficava sem nada. Essa parte toda aqui do Brasil e da América seria
da Espanha. O Tratado de Tordesilhas, que é assinado em 1494, ele vem aqui, ó, ele vem 270 léguas adiante da Bula Intercoetera, e o que fica para Portugal? Essa pontinha do Brasil, do litoral brasileiro, né? Mais do Nordeste, pedacinho aqui do Sudeste, fica para Portugal. É só isso, o restante é da Espanha. Então, a maior parte do Brasil, pelo Tratado de Tordesilhas, era da Espanha. E tem a Holanda também chega nessa divisão, mas aí ela chega atrasada, tá? Então, não vamos nem falar da Holanda, porque aparece aqui na legenda do mapa, né, alguns pontos em amarelo que seria da Holanda, mas a gente não vai falar sobre isso, certo? Porque já é muito tardia quando a Holanda chega. E aí, presta atenção que no Brasil, o restante desse mapa está em branco, ó, mas pelo Tratado de Tordesilhas, isso aqui era terra desconhecida, mas era da Espanha, tá? Porque tudo que ficasse ali, né, a 370 léguas depois a oeste era dela, né? Depois do Tratado de Tordesilhas. Então, até 370 léguas era de Portugal. Então, a bula intercoetera, presta atenção, é um acordo assinado, né, com o aval do Papa Alexandre IV, né, que dividindo os mundos, porém Portugal ficava sem o Brasil nesse período, mas Portugal insiste, não aceita esse tratado da bula intercoetera e assina o tratado de Tordesilhas, demora bastante, quase um ano aí depois, assina o Tratado de Tordesilhas, né? Aí sim, Portugal passa a ter uma parte do Brasil. Por isso que os historiadores, né, dizem que Portugal já tinha ali um mapa do Brasil, já tinha conhecimento dessa terra. E aqui, olha, vale salientar que reis de outros países europeus não aceitaram tranquilamente o Tratado de Tordesilhas, pois eles ficaram de fora dessa divisão, né? Quem são esses reis? França, Inglaterra e Holanda. Não aceitaram o Tratado de Tordesilhas. E por que não? Porque esse tratado foi feito somente entre Portugal e Espanha. Inclusive, o rei da França, o rei inglês, disse: olha, o rei da França, né? Ele disse: onde está escrito na Bíblia que o mundo tem que ser dividido entre Portugal e Espanha? E a famosa frase dele aqui, ó: gostaria de ver o testamento de Adão para saber como ele dividiu o mundo, né? Então é uma piada que ele faz, né? E aí esses estados também eram católicos. Por isso que ele fala: cadê o atestado de Adão? Quero ver aí. Quem foi que dividiu o mundo desse jeito? Quando, na verdade, a Igreja Católica fez acordos com esses reis, né? Ela também tinha interesses nas novas navegações marítimas, de riquezas e de fiéis, né? E aí esses reis da França, da Inglaterra e da Holanda vão contestar o Tratado de Tordesilhas, não vão respeitar esse tratado. E nem Portugal respeita, porque os portugueses depois eles vão avançando as terras, né? Os limites do Tratado de Tordesilhas e vão entrando nas terras que teoricamente pertenciam à Espanha, aqui no Brasil, até fazer com que o Brasil ficasse esse tamanho que é hoje e o mapa que é hoje, né, do Brasil. Muito bem. Para encerrar, então, nós temos as trocas culturais. Encerrar não, eu vou falar aqui um pouquinho das trocas culturais vindas através das navegações marítimas, depois nós vamos voltar novamente no Tratado de Tordesilhas para que vocês entendam melhor, né? Então, a expansão marítima comercial possibilitou aos europeus o conhecimento de novos continentes, novos povos, novas culturas, né? Novas sociedades, diferentíssimas das sociedades europeias, né, com costumes, hábitos diferenciados.
Por exemplo, quando eles chegam aqui na América, vão encontrar os índios nus, pelados, tomando banho, né? E aí o Cristóvão Colombo ficava olhando aquilo, índios tomando banho dentro de rios, nus, com, né, completamente diferentes, pele diferente, cabelo diferente, usando coisas diferentes, com hábitos diferentes. Eles vão estranhar. Os europeus estranham o hábito dos índios. Índio é pejorativo, é uma palavra pejorativa, né? Mas a gente cai no erro de utilizar ainda. Os nativos aqui tomando banho, e o europeu não gostava de banho, gente. Aí eles vão imaginar, mas como que essas pessoas ficam tomando banho e não sai a cor da pele deles, né? Não gasta a pele deles. É uma curiosidade, o europeu acreditava que a água, ela levaria espíritos ruins, fluidos ruins para dentro do corpo, por isso que eles não tomavam banho. Às vezes o banho era uma vez no ano, somente, ou duas, né? Tem relatos aí de reis que tomaram banho né, depois de 8 anos de idade, foi tomar o seu primeiro banho, porque eles acreditavam que a água levava coisa ruim para dentro do corpo, quando na verdade a água faz um bem imenso. Por quê? Porque ajuda a gente a manter o corpo limpo, livre de impurezas. E muitas outras coisas que os europeus acreditavam, e que quando eles chegam na África e na América, principalmente na América, eles vão ver que os nativos utilizavam métodos diferentes, tomar banho, por exemplo, encanamento, né, de água, eles já tinham, no Império Inca, Maia, Azteca, tinha, é, esgoto, inclusive até esgoto, saneamento, os incas tinham, possuíam, tá? Então, vai ser uma troca de cultura muito grande, enfim, mas também os europeus vão encontrar coisas que eles achavam erradas, né, do ponto de vista religioso, por exemplo, uh, consumir carne humana, consumir carne humana, né? Alguns povos indígenas, eles eram canibais. Isso o europeu vai encontrar, vai ver assim com olhos, né? Um olhar terrível, vai condenar esses hábitos terrivelmente. A outra coisa também é a religião dos povos indígenas, eles eram politeístas. E, por fim, né, claro que tem várias coisas, o índio também, os povos indígenas também estranham o europeu. Quando os europeus descem dos seus navios, colocam lá nas canoas os cavalos, né? E descem das canoas com seus cavalos imponentes, muitos índios ficam desesperados porque nunca tinham visto um cavalo, não existia cavalo na América. Então, o homem montado em cima de um cavalo, para eles vai ser o fim do mundo. Então, isso aí também vai causar estranhamento. E a religião cristã também, né, causa estranhamento, a cor da pele, dos cabelos, dos olhos, causa estranhamento nos índios. Então, estranhamento das duas partes. E é lógico que o índio vai perder, né, por vários motivos, tá? Depois a gente vai falar sobre isso, né? Aí também aqui nesse slide fala, olha, sobre a comida encontrada aqui, alguns alimentos encontrados aqui que não existiam lá na Europa, batata, milho, mandioca, né? E que os europeus foram aprendendo a comer, ok? Então, muito bem, terminamos aqui esse slide, mas eu quero, antes de encerrar a aula, voltar no Tratado de Tordesilhas. E eu quero que vocês prestem atenção nesse mapa aqui, vamos passar. A gente estava vendo esse slide na aula passada, eu quero ampliar aqui. E quero chegar no Tratado de Tordesilhas para a gente ver o mapa
da divisão do mundo. Olha só, de 1493 a 1494. Esse aqui, ó, aqui estão as ilhas do Cabo Verde, né? E tem outras ilhas chamadas de Tordesilhas também, que inclusive a Espanha, ela tinha uma dessas ilhas, era dela, mas a maioria pertencia a Portugal. Então Portugal fala: não, quero dividir. O que a Espanha conhecia? Aqui, ó, América Central, só. Chegou aqui em 1493, 1493 aí já começaram os conflitos, porque Portugal sabia que existia isso aqui, mas não tinha certeza onde estava esse novo continente. E ele queria chegar também. Então, é por isso que vão começar as brigas, né? E a Igreja Católica interfere e vão criar o primeiro acordo, que é o da Bula Intercoetera, um documento assinado em 1493, ó, em 4 de maio de 1493, assinam esse acordo, e por essa divisão, as terras que fossem a 100 léguas, ó, 100 léguas a oeste. Por que a oeste? Porque Portugal, ó, fazia viagens de circunnavegação, então navegava em volta da África. Essa era a rota de Portugal, né? Mas eles, quando chegaram aqui nas ilhas de Cabo Verde, nas Tordesilhas, e aí então eles se acharam no direito de dividir o mundo, para dar tempo de encontrar esse novo território que eles já sabiam da existência. Então, aí o que acontece? Esse primeiro documento assinado. Os portugueses não aceitam, vão entrar em discussão, em conflito, e novamente é assinado o segundo acordo nesse contexto das navegações marítimas. E esse acordo é a linha imaginária dividindo as novas terras encontradas entre Portugal e Espanha. Foi assinado em 1º de junho de 1494, e aí a ponta aqui do Brasil, do litoral brasileiro, essa parte aqui, na verdade, território grande, passaria a pertencer a Portugal. Porém, ninguém sabia ainda da existência desse território aqui, gente. Só conhecia a América Central. Nem aqui na nessa outra parte da América do Sul, não tinham chegado ainda, só América Central. Mas os portugueses insistiram nesse acordo. Até que em 1500, o Pedro Álvares Cabral sai daqui de Portugal com a ideia, né? Espalhou-se a notícia de que ele iria até as Índias buscar especialistas, mas ele sai daqui, né? Inventa que passou por tormentas e veio parar aqui no litoral brasileiro, tá? Lá onde é a Bahia atualmente. Porque aí sim Portugal toma posse aqui da sua terra em 1500, 6 anos após a assinatura do Tratado de Tordesilhas. Espero que vocês tenham entendido isso, tá? Essa é a nossa aula de hoje, e aí eu vou deixar a atividade da aula lá no Classroom em relação a essa aula. Portanto, tem que rever a aula, né? Ponto a ponto, para poder responder às atividades, ok? Um abraço a todos e espero que vocês estudem. Revejam a aula quanto vocês puderem, quiserem, ok? Um abraço.